Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é um tema bastante corriqueiro aí, bastante comum para quem sofre com queda de cabelo, que são os polivitamínicos que a gente pode comprar pronto, as vitaminas que são prontas nas drogarias e nas redes que a gente tem para comprar. Todo mundo que sofre com queda de cabelo, acho que o primeiro alternativa que busca, o primeiro tratamento, mesmo sem consultar nenhum tipo de especialista, é realmente esses polivitamínicos. E a gente tem uma gama muito grande desses polivitamínicos no mercado e é muito comum as pessoas virem com dúvidas a respeito de qual funciona, qual não. E o objetivo hoje desse vídeo é realmente a gente tentar esclarecer e ver quais ativos funcionam e quais ativos não seriam tão interessantes para quem sofre com queda de cabelo. Tá? Bom, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa estabelecer a causa da queda de cabelo. A queda de cabelo é uma doença multifatorial, multicausal. Não é fácil, né, nem para nós médicos tratarmos cabelo, porque realmente são vários componentes que a gente precisa levar em consideração quando a gente está diante de um quadro de queda de cabelo. Tá? Então, a gente tem as mais diversas causas. Eu costumo separar entre causas, por exemplo, hormonais, e essa aqui é bem ligada à questão daquele hormônio masculino, a testosterona, o DHT, que são hormônios que realmente causam uma atrofia ali do folículo, o fio vai afinando e ele vai perdendo cabelo, a pessoa vai sentindo que vai tendo esse afinamento e perda dos fios. E eles têm características distintas uns dos outros. Então, por isso é importante a gente ter uma avaliação com um dermatologista especializado. A gente precisa olhar com um aparelho que a gente chama de dermatoscópio, então, que aumenta 10 vezes ali o couro cabeludo, para a gente perceber qual tipo de causa qual está implicada ali na queda de cabelo e no afinamento dos fios. E a gente tem também diferenças que a gente pode até observar nos pacientes, diferenças clínicas a respeito dessas causas. Por exemplo, na causa hormonal que a gente tem ali, há um aumento da risca que a gente chama. Então, o paciente, né, ficou essa aparência de árvore de Natal. Aqui são duas pacientes femininas em diferentes graus ali da queda hormonal, mas a gente também tem nos homens, a gente percebe um padrão um pouquinho diferente, que são as entradas e o recesso ali nas regiões que a gente costuma ver também aqui na região do vértex e occipital. A gente também tem outra causa, que são as causas inflamatórias, e aqui, por exemplo, não são tão interessantes as vitaminas. A gente tem, para diferentes tipos de causas, diferentes tipos de tratamento. E as vitaminas, elas entram mais ou menos conforme a causa estabelecida desse problema. Aqui a gente tem uma alopecia universal areata, então a gente percebe que há uma rarefação mais difusa ali dos cabelos, e a gente até percebe ali na segunda foto que há um tratamento. Esse tratamento é feito basicamente com os corticoides. Então há diferenças tanto clínicas, tanto para a gente perceber na nossa avaliação como médico, e também diferenças no tratamento. Aqui seria mais interessante, por exemplo, além dos corticoides, a gente tem os antioxidantes que seriam bem interessantes nesse caso. E a gente tem os casos que são os mais, na verdade, preponderantes, assim, e no caso nos quais as vitaminas são mais eficientes, que são os eflúvios. Então a gente tem o eflúvio que a gente chama agudo, causado, por exemplo, por um pós-parto, por uma questão, por exemplo, uma febre muito intensa, alguns eventos até ocorridos até 3 meses do que a queda que a gente está observando ali naquele momento, eles são determinantes para a queda de cabelo. Então é um eflúvio agudo. A gente também tem os eflúvios crônicos, que são mais difíceis da gente estabelecer algum tipo de causa. Mas está ligado, por exemplo, à deficiência de ferro, que é um mineral muito importante para a questão do cabelo, outras deficiências de minerais, ou mesmo a questão, por exemplo, de deficiências mais de vitaminas do complexo B.
E como que a gente sabe que as vitaminas são importantes para o cabelo? Basicamente olhando as deficiências e o que elas causam quando elas estão muito diminuídas e numa condição já de doença para um paciente, e a gente observa o que ela ocasiona, né, no cabelo. Então, uma deficiência de vitaminas complexo B vai causar aqueles cabelos mais quebradiços, mais frágeis, mais fracos, e a gente tem isso bem estabelecido a nível de doença. A gente não tem, nos estudos, tão bem estabelecido se uma pessoa com uma condição normal de vitaminas, então ali níveis, uma pessoa aparentemente normal quanto a essa questão vitamínica, se a suplementação seria tão eficiente como nesses casos onde a deficiência é patente ali e determinante para essa questão do cabelo. Então, eu acho que, para mim, assim, eu não vejo como tratar cabelo sem ter um tipo de exame laboratorial, claro que direcionado para a questão, para a queixa do paciente, para a nossa história clínica, mas eu acho que os exames laboratoriais e, sem dúvida, as dosagens de algumas vitaminas e minerais que a gente tem no sangue, isso é fator, assim, primordial, e a gente precisa nos certificar que isso não está deficiente no paciente. E então os exames de sangue entram nesse sentido. E a forma de reposição, como que a gente vai repor? Isso também é muito importante para a gente garantir a biodisponibilidade daquele nutriente. Então, saber se ele realmente vai ser absorvido ou não, se ele vai ter, se a pessoa está com uma mucosa gástrica, né, gastrointestinal ali íntegra para fazer a absorção desses nutrientes, isso tudo é levado em consideração no tratamento do cabelo. Por isso que é um tratamento muito complexo. A reposição, por exemplo, a gente também sabe que alguns minerais, por exemplo, como o ferro, é muito difícil a gente fazer o ferro oral, porque a dosagem, primeiro, é 3 vezes ao dia. Ele causa muitos efeitos gastrointestinais, né? Pode causar constipação, por exemplo, diarreia, mal-estar. O zinco também, que é um mineral importante para o cabelo, também vai causar ali azia. Então, é difícil a gente fazer essa suplementação de forma oral para todos os pacientes. A gente tem alternativas, e são alternativas, inclusive, que eu gosto mais, são mais rápidas, como, por exemplo, o ferro endovenoso. Para um paciente mais selecionado, para uma paciente que a gente sabe que a deficiência de ferro é muito, na verdade, prevalente entre a população feminina, para pacientes selecionados, isso seria importante, seria viável sim, com uma reposição, inclusive, mais rápida, uma recuperação maior do paciente. A ferritina são os estoques de ferro no nosso organismo, e eles precisam estar pelo menos superior a 70 com o cabelo forte e saudável. Aqui a gente tem também o ciclo capilar, né? Essa foto é só para mostrar isso, que o cabelo realmente ele funciona em ciclos. E isso tem um metabolismo muito grande, tá? Então precisa de certos nutrientes, realmente. É um tecido muito metabolicamente ativo. Então a gente precisa garantir que todos os nutrientes estão ali orientados e estão bem repostos para o paciente também ter esse cabelo mais forte, mais saudável. E a dieta, eu acho que é importantíssima, se não fundamental também para essa questão capilar, e é uma dieta que eu costumo falar para os meus pacientes. Não tem como fazer uma dieta restritiva de carboidratos, porque a gente precisa da energia ali do glicogênio armazenado nas células para a gente ter essa iniciação de recrescimento capilar mesmo. E cabelo é proteína, né? A queratina são microfilamentos ali de proteína, são aminoácidos, são partes de uma proteína. Então isso é essencial, uma dieta proteica rica, eu até diria assim, para um cabelo mais saudável e para a gente tratar também a queda. Aqui é só para a gente ilustrar realmente essa questão das proteínas do cabelo e como elas são formadas. Então a queratina são vários enovelados ali, entre elas e particularmente importante ali é um aminoácido que se chama cistina. Então a L-cistina é o aminoácido principal ali do componente da queratina, então ele vai ser interessante também se a gente quiser repor algum tipo de nutriente.
E eles estão ligados ali por ligações que são importantes também para a questão de força têncil ali do cabelo. Vamos falar então a respeito dos nossos nutrientes e das formulações que a gente tem até já prontas no mercado. Uma formulação que é bem. Claro que isso varia muito, são vários componentes que a gente tem. A maioria dos estudos, infelizmente, é financiada por esses laboratórios, mas a gente também precisa levar em consideração isso, que realmente são pessoas sérias que fazem os trabalhos e a gente pode levar em consideração e precisa olhar com bons olhos a questão dos nutrientes também já prontos. Um nutriente bastante importante é a L-cistina com a levedura medicinal, que são uma fonte de vitaminas do complexo B, que são as mais importantes para toda uma questão de metabolismo mesmo. E então isso é muito importante também para o cabelo, para a pele, para a unha. Então a gente vai ver que vários desses polivitamínicos realmente têm vitaminas do complexo B. É quase impossível eles fugirem muito delas para a questão de tratamento de cabelo. E também outra vitamina do complexo, na verdade não é uma vitamina do complexo B, mas ela age como se fosse, que é o PABA. Então, essa suplementação com esse composto específico, com essa combinação de nutrientes, a gente também vai ver combinações de nutrientes, eles agem de forma mais sinérgica, então eles são importantes para a questão de polivitamínicos também, mas esbarram também na outra questão, que a gente também não tem a dosagem individual de cada alimento, então como ele funcionaria de forma individual, isso é um ponto negativo, mas enfim, esses polivitamínicos eles também agem em sinergia, então são vários compostos juntos em um mesmo. Então a vitamina do complexo B ali na forma do PABA, nesse nutriente, e a gente percebe ali, essa foto é do trabalho realmente do estudo, então a gente percebe uma melhora bem significativa. A maioria desses estudos também é feito com uma melhora subjetiva do paciente, que na verdade vai ser a que a gente leva em consideração no nosso tratamento clínico, mas para a questão de estudos científicos, isso já perde um pouco a musculatura e o rigor técnico que se esperaria de um artigo científico. Então, para a gente é mais importante, óbvio, a melhora clínica do paciente, como a gente percebe ali pelas fotos, mas na questão dos artigos científicos, isso perde um pouco de rigor e sistemática científica. Ali na foto a gente percebe que são tratamentos também longos. Não adianta a gente querer tratar cabelo de uma forma rápida, 100% eficaz, não é uma receita de bolo também, e a gente precisa desse tempo determinado. Para os polivitamínicos, esse efeito, se a gente consegue determinar, né, na verdade, se fez efeito ou não, gira em torno de 3 meses. Mas aqui no estudo em si, é em torno de 6 meses, que é um tempo que eu acho bem razoável. Outro composto que a gente tem bastante falado é o silício orgânico. Na verdade, o silício é uma molécula que a gente tem várias apresentações no mercado e a gente precisa garantir bastante a estabilidade dele e a absorção na questão do cabelo, tá? Na questão gastrointestinal, para ele chegar até a pele, cabelo e unha, que seriam aonde ele iria atuar. O silício, ele atua basicamente na frente da produção de colágeno, que a gente vai ver que as estruturas ali que compõem essa rede, essa trama que está inserida, o folículo piloso, ela precisa também estar muito bem amarrada e muito bem nutrida. Isso a gente consegue fazer, por exemplo, com o silício orgânico, que vai estimular colágeno do tipo 1, então ele tem essa capacidade. Ele também tem a capacidade de integralizar aquele aminoácido que a gente chama da L-cistina, e parece que há uma comunicação entre as queratinas, então ele vai aumentar a questão principalmente de maciez, de textura do cabelo, de força desse cabelo, e também está relacionado à queda. A gente tem vários estudos, na verdade, com diferentes dosagens ali do silício orgânico, mas todos eles parecem muito encorajadores mesmo,
e que ele pode ter algum benefício mesmo no tratamento para queda de cabelo. A gente precisa então, como eu falei, garantir a estabilidade desse silício. O ácido ortossilícico, ele é o mais interessante e a gente tem aqui o estabilizado em colina, o mais eficaz também para essa absorção gastrointestinal. Então, o silício, ele é uma molécula que ela precisa estar em um ambiente aquoso para ele não se polimerizar, então ele não ficar junto com várias outras moléculas, e ele tem ter esse efeito de absorção no nosso organismo e, consequente, atuação em outros tecidos, como a gente falou, pele, cabelo e a unha, né, que é um componente bastante interessante ali, bastante composta de silício na sua matriz ali, tá? Esse silício também ele precisa de um pH muito bem estabilizado. Então a gente sabe, por exemplo, que um pH mais básico já não é tão interessante para a absorção do silício. Então, por exemplo, pessoas idosas que têm uma tendência a ir perdendo esse pH mais ácido do estômago, têm uma tendência também de ter uma certa deficiência da absorção do silício. A gente tem vários silícios na comida e tudo mais, e principalmente em bebidas, mas também ele perde um pouco da absorção dele quando a gente fala nos alimentos. Então, o suplemento aí entra como um adjuvante bem interessante na questão de absorção ali do silício. E a gente tem vários estudos realmente que comprovam esse efeito. Um desses estudos eu deixei anotado ali, feito até por uma equipe brasileira. Novamente, eles buscam a questão subjetiva para avaliar a eficácia ou não do suplemento, mas enfim, garantem ali que há uma melhora penteabilidade, maciez, então tudo isso é favorecido pelo silício. Nesse estudo em si, a questão do silício foi uma dosagem em torno de 600 miligramas, dividido em 2 tomadas, que é uma dosagem bastante grande, principalmente se a gente for contar que o silício não é um ativo que a gente considera como barato. Então, se a gente for associar talvez com outras vitaminas, a gente consegue colocar ele numa dosagem menor e, consequentemente, fica com algo um pouco mais acessível a todo mundo. A gente também tem outras componentes, e aqui a gente fala de complexo marinho aminomar, então são substâncias patenteadas que a gente nem consegue mandar manipular. Então são complexos proteicos feitos por, na verdade, uma variedade de tubarão com molusco, então assim uma cartilagem ali, proteínas derivados deles. E esse complexo marinho também é uma formulação patenteada, né, que a gente compra pronto. Ali, novamente, para a gente observar nos estudos, que realmente tem um efeito bem interessante para uma pessoa. Ali é bem clássico, na verdade, esse recesso aqui na mulher, que a gente chama de bitemporal, ser relacionado ao eflúvio, que é a causa mais comum que a gente vê na prática clínica. Então a gente percebe ali que teve uma melhora bem expressiva, na verdade, desse complexo marinho aminomar. A gente tem pouco estudo relacionando qual que seria o mecanismo, né, implicado nisso, mas, novamente, a gente percebe que esse arcabouço que está inserido o folículo pilosebáceo, né, o cabelo, é muito importante. Então, o complexo marinho aminomar, que é uma substância, por exemplo, rica em colágeno, talvez favoreceria mesmo esse microambiente do folículo. Então, por isso que ele teria resultados tão interessantes mesmo para o cabelo. Outra substância que a gente precisa falar e comentar, na verdade, é um proteoglicano que se chama Marilex, também é uma formulação patenteada, também é um composto marinho aí, que a gente percebe. E os proteoglicanos também fazem parte da matriz extracelular que a gente tem ali nesse arcabouço do folículo. E há uma certa, na verdade, várias comunicações que a gente percebe para a iniciação de crescimento, para determinar qual que é a fase que está
esse folículo ou não. E a gente percebe ali na foto, esse é um estudo, inclusive, que não foi financiado pela indústria farmacêutica, então eu acho que é bem idôneo, a gente consegue realmente tirar bastante conclusão dele, que mostra bastante os proteoglicanos, que são substâncias bem densas e bem grandes que fazem essa comunicação ali em todo o folículo. Eles também têm outras propriedades, como melhora da questão de microbiota intestinal, tem um efeito também antioxidante. Então, para determinados pacientes, e para aqueles pacientes, por exemplo, que estão realmente patinando ali no nosso tratamento capilar, né, que tem uma doença que está muito recalcitrante, que não melhora com nada, a gente pode lançar a mão desses ativos e a gente espera realmente que possa ter algum efeito benéfico, sim. Claro que em associação com todos os nossos outros tratamentos, né? Os polivitamínicos, eu costumo falar, né? Na verdade, as vitaminas, de uma forma geral, orais, elas são base de um tripé ali de tratamento que a gente tem, que funciona com as loções, os shampoos, essas vitaminas mais orais, né? E a gente tem até medicamentos que a gente precisa lançar a mão certas vezes e também alguns tipos de procedimentos que são interessantes e que vão realmente conseguir ativar esse folículo e fazer isso de uma forma bem mais intensa. Então, quais que são as lições que a gente precisa tirar desse vídeo que a gente viu sobre os polivitamínicos orais que a gente tem para o cabelo, para queda de cabelo? Que o fator fundamental e a pedra angular também no tratamento é a melhora da dieta. Então a gente precisa de uma dieta proteica, uma dieta com um certo nível de carboidrato, não pode ser uma dieta restritiva, para realmente a gente conseguir, e claro, totalmente diversificada, né? Com vitaminas do complexo B, etc e tal, zinco. E aqui eu faço até um adendo para a questão de proteínas derivadas da carne, né? Que tem também uma questão de, além do ferro M que a gente fala, né? Que é mais biodisponível, então consegue uma absorção melhor ali na mucosa gastrointestinal. Também tem o zinco, a vitamina B12, tudo isso é muito importante para a questão de cabelo. E, por exemplo, um paciente que já é vegetariano, que restringe muito a dieta, claro que vai ter algum tipo de alteração. Então a gente precisa sempre certificar do primeiro passo, e que é o paciente realmente conseguir ser ativo no seu tratamento, né? Que é melhorar a dieta e a questão de atividade física e tudo mais, de uma vida um pouco mais saudável. Então, já falei, né, de corrigir possíveis deficiências, então as formas que a gente tem de correção dessas deficiências, forma oral, forma injetável, depende muito de cada caso. A gente tem que direcionar essa suplementação. Então, assim, o cabelo realmente é um tecido ali muito biologicamente ativo. Então, qualquer tratamento que a gente busque ativar isso e intensificar esse tipo de processo, a gente vai precisar de algum tipo de suplementação. Então, mesmo para um paciente com uma alopecia que a gente viu hormonal, pode ser que ele realmente se beneficie também, né, de um tratamento com uma suplementação oral. Principalmente se a gente constata isso num exame de sangue, né? O paciente com eflúvio certamente vai conseguir se beneficiar com essa suplementação, e esse é o paciente realmente que a gente busca tratar com essas vitaminas e tudo mais, que a gente comentou hoje. E os pacientes, inclusive com alopecia areata, por que não? Eles precisam de nutrientes para a gente ter essa repilação e tudo mais, né? Então, claro que a gente vai buscar outras alternativas, mas entra também num rol um pouquinho mais secundário, mas entra também nesse tratamento que a gente quer mais integral do paciente. Precisa ter paciência, claro, porque tratamento para cabelo não é receita de bolo, demanda um certo tempo, certos cuidados. É um tratamento que demanda também muita disciplina, né, do paciente. Então, precisa ter paciência. A gente precisa de uma suplementação oral, como a gente viu, inclusive nos trabalhos, 6 meses, 9 meses, né? Então são suplementações longas. E a gente tem outros ativos que a gente
inúmeros, na verdade, né? Ainda bem que é um assunto muito bem estudado, na verdade, hoje em dia. A gente tem, por exemplo, derivados do cassis, que vai dar para a gente ômega 3, ômega 6 e outros componentes ali, e a gente tem estudos hoje relacionando também uma melhora bem significativa, inclusive. Então é bem encorajador a gente ver isso. Claro que não está tão disponível hoje em dia na questão de polivitamínicos já prontos, mas quem sabe num futuro próximo a gente consiga ver mais suplementos relacionados a isso. Bom, pessoal, deixa eu ver só se tem alguma dúvida. Não, na verdade os shampoos a gente vê shampoos, na verdade, o que a gente tem de tratamentos com shampoos, a gente faz mais manipulados. Então, são shampoos com ativos determinados, que a gente tem, claro que varia, né, de caso para caso, mas tem, por exemplo, ativos determinados que vão atuar bem ali no folículo e na causa mesmo da queda de cabelo. Então, não são esses shampoos fortificantes, nem nada disso. Shampoos eu considero, sem esses ativos que a gente tem direcionados mesmo, que a gente sabe que são interessantes para queda de cabelo, eu costumo nem indicar, na verdade. Shampoos anti-quedas, eles têm um resultado muito pobre na questão de queda de cabelo. Até por conta do contato ali, que é muito efêmero, muito rápido, né, numa lavagem de cabelo. Acho que tem alguma outra... Acho que é isso, né? Acho que é isso das perguntas. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu fico à disposição também. Espero que tenha pelo menos clareado e direcionado um pouquinho a respeito do tratamento e como a gente faz. Mas, como eu disse, tem que ser individualizado para cada caso e precisa de uma análise um pouquinho mais intensa e individualizada ali do paciente para a gente conseguir fazer o melhor tratamento possível para cada caso. Então, até mais, até a próxima.